Bom, estamos ao vivo. Broadcast Boa live. noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rogério. Boa noite, Gustavo. Bom, eu sou o Gustavo Chiodeto, sou jornalista especializado em comunicação corporativa e estou aqui hoje para mais uma live da ProCert, hoje com o Sérgio Constantino e com o Rogério Meira da ATSG. E a gente vai falar um pouco hoje sobre esse momento que a gente está vivendo no mundo, pandemia, Covid-19, o que a gente aprendeu com tudo isso e quais são os reflexos dessa pandemia nos sistemas de gestão, nas auditorias e o que a gente pode esperar daqui para frente. Tudo bem? Certo. Boa noite, pessoal. Legal, boa noite. Boa noite. Boa tarde, né? Bom, para começar, queria que vocês se apresentassem. Para quem está vendo não conhece vocês ainda. Vamos lá. Legal. Bom, eu sou o Sérgio Constantino, sou diretor da ProCert, que é uma empresa que trabalha com certificação de pessoas e também auditorias e trabalha para vários organismos de certificação, tá? Além disso, tenho uma grande experiência em certificação e mais uns 20 anos, além dos 20 de certificação, em empresas multinacionais, mexendo sempre com qualidade, produtividade. E há 20 anos que eu conheço o Rogério e a gente faz um monte de rolo desde antes, vai? Desde o tempo que Guaraná tinha rolha. Pô, aí forçou. Vai lá, Rogério. Você. Muito bem, eu sou o Rogério Meira, eu dirijo a TSG, Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão. A TSG é um organismo de treinamento que possui reconhecimento formal para a formação de auditores líderes desde 99. Portanto, esse ano a gente completou exatos 21 anos, atingimos a maioridade nisso. E atualmente a TSG ela mantém reconhecimentos pela ProCert, pelo RAC aqui no Brasil e pela World Compliance Association. Pessoalmente, eu conheço e audito aí, esses dias eu estava fazendo as contas, deve dar umas 22, para ser exato, normas de sistemas de gestão. Eu tenho me divertido com nesse mundinho aí já há uns 30 e poucos anos. É isso. Que legal. Então, estamos com uma equipe boa aqui hoje para falar. Experiência é o que não está faltando hoje. História também. História também, exato. Bom, vamos começar direto falando de coisa ruim, né? Esse momento Covid-19, a pandemia que pegou todo mundo de surpresa esse ano, desde o comecinho do ano, e vidas foram perdidas, negócios foram fechados, todo mundo está procurando ainda um jeito de contornar a situação, de voltar ao normal do melhor jeito possível e mais seguro. E queria ver com vocês, durante esse momento, indo mais focado agora, né, quais foram os impactos da pandemia desde do começo, quando tinha todo medo, ninguém sabia direito o que ia acontecer, o que não ia, até agora. Quais foram os impactos disso, tanto para o mercado como um todo, para os sistemas de gestão, para as auditorias, como que isso vem acontecendo? Bom, eu acho que a primeira coisa é assim, o que a gente aprendeu, né? Ficou claro que o mundo é imprevisto, né? É imprevisível. E mesmo a gente tendo ferramentas e normas sobre gestão de risco e imprevisibilidade e análises e tudo mais, um fato como esse, muito poucas pessoas conseguiram imaginar. Eu me lembro, quando a pandemia começou, apareceram algumas reportagens com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, e ele falando justamente que ninguém conseguiria prever isso, tá? Mas na hora, o pessoal da CNN e outros jornalistas começaram a publicar matérias com o Obama criticando justamente a precariedade do sistema de saúde americano
se ocorresse um fato exatamente igual a esse. Então, é possível prever, mas você precisa ter uma estrutura que te permita isso. O Obama tinha, e ele estava ciente de que isso poderia acontecer. O Trump não. O Trump foi pego de surpresa, não imaginava isso, ele está focado num outro mundo, né? Está vivendo num outro mundo, igual a gente tem aqui a briga política no Brasil, né? Cada um está vivendo num mundo. O que você acha, Rogério? Eu diria que, obviamente, o evento em si, ele tem um grau de imprevisibilidade, não tem a menor dúvida, embora a gente tenha até alguns TEDx, né, que o próprio Bill Gates, ele vem falando isso aí há alguns anos já, Sim. Ele dizia que não ia ser bomba atômica, ia ser uma questão de pandemia. Mas, independentemente disso, né, a questão básica é o estar preparado para alguma coisa, né, quer dizer, você não precisa conseguir antecipar esse evento em especial, mas você poderia e deveria estar preocupado com alguma coisa grande, alguma coisa significativa e como responder de maneira ágil e efetiva a isso, né? E aí, nesse sentido, obviamente, muita gente foi pego de surpresa. Obviamente, alguns países eles tinham uma infraestrutura, uma capacidade de resposta, uma capacidade de adaptação um pouco melhor, né? Uma população, às vezes, que respondeu a apelos do tipo campanha, né, sem precisar grandes medidas coercitivas, etc. Né? O exemplo típico é o Uruguai, nosso vizinho aqui, que está com um desempenho até o momento muito interessante e que ele não chegou a exercer nenhum tipo de autoridade de fechamento disso ou daquilo. Foi basicamente campanha de conscientização, né? Mas aí entram diversas outras variáveis, né? E, bom, obviamente... E a gente aí, para cúmulo total, a gente acabou ainda criando uma dicotomia totalmente artificial, fui basicamente aqui, né, entre foco em questões econômicas ou foco em questões humanitárias e de saúde, né, que na realidade, sempre que você tem uma guerra ou qualquer coisa parecida, o grande objetivo é você ter um inimigo comum, um inimigo único e comum, né, e a gente ainda conseguiu fazer essa divisão, essa cisão, né, coisa que você também não viu no mundo, né. Então, obviamente, o impacto aqui nesse sentido ele tende a ser maior, claro, né? Infelizmente. Muito bom. Claro que também esse impacto trouxe coisas boas, né? Fez todo mundo se mexer e a gente teve que aprender a fazer coisas diferentes. Por exemplo, trabalhar de casa. Até isso, né? Tivemos que aprender a fazer até isso aqui. Até isso. Exato. É isso aí. Legal. Bom, e falando agora entrando mais no específico do específico ainda, como que tudo isso acabou mexendo no mercado de sistema de gestão, como que as empresas estão se adaptando a isso quando a gente fala de sistemas de gestão e quando a gente fala de sistemas de auditorias? Como qualquer coisa, eu acho que o primeiro impacto foi a paralisia, né? A gestão sistêmica em si, que é feita baseado nas pessoas que tiveram que se recolher ou ficarem isoladas, travou, parou, a pessoa ficou paralisado. E com o tempo foram vendo que teriam que reagir, tá? E aí alguns consultores começaram a dar treinamentos online, falar de assuntos aleatórios, começaram a falar de auditorias remotas, começou a ter uma demanda e uma procura muito grande por treinamentos, por ações de capacitação. Isso é muito legal, né? E as próprias ferramentas se modernizaram, permitindo que isso acontecesse. Hoje a gente está fazendo uma live dessa, muito bacana, de forma bastante econômica e que vai para um monte de gente ao mesmo tempo em vários locais, tá? O primeiro impacto que eu senti no sistema de gestão foi a paralisia. E não estou falando de auditores, estou falando das empresas que tinham que gerenciar um sistema, tinham que manter um sistema. Até porque muitas fábricas paralisaram a produção, paralisaram os escritórios, né? Então houve uma paralisia física e, obviamente, uma paralisia do sistema de gestão. Consequentemente, as certificadoras também paralisaram, as certificadoras também tiveram que se reinventar, os organismos que
normalizam a questão das auditorias, tiveram que achar formas de permitir que auditorias ocorressem remotamente, que antigamente não, isso já está previsto, mas era uma pequena porcentagem do tempo de auditoria que poderia ser dedicado para atividades remotas. Hoje você tem que fazer uma auditoria inteira remota, né? Uhum. Você tem que criar mecanismos para isso. E o próprio sistema de gestão tem que voltar, você tem que achar ferramentas que te permitam gerenciar ele, mesmo que seja remotamente, né? Legal. Como é que você vê, Rogério, essa paralisia ou não das empresas? Na realidade, muito rapidamente, né, o que acontece? Eu costumo dizer que existem se a gente for analisar com um pouco mais de profundidade diversas normas, diversos modelos de gestão, a gente pode enxergar claramente 3 estágios, né? Eu costumo dizer que você tem lá um estágio 1, que é o estágio das condições normais de temperatura e pressão. Então, você tem o contexto onde a organização está inserida, esse contexto está razoavelmente estável, os negócios estão razoavelmente estáveis, então é tudo papai e mamãe, bonitinho, procedimento, reprodutibilidade, processo, tudo dominado. Você tem o estágio 2, que é um estágio basicamente que a 22.301, a norma ISO, trata, que é o foco na continuidade dos negócios, né? Que é onde você tem algum evento significativo, né? Algum evento catastrófico, eventualmente, mas ainda assim você não tem todas as variáveis ou todas as dimensões do contexto se mexendo. Você tem uma ou outra, quer dizer, tem várias coisas que continuam estáveis. E você tem o estágio 3, que esse sim é um ambiente de crise, né? E onde o contexto é absolutamente instável, né? Nesse ambiente, o impacto não é só a organização que recebe, mas boa parte ou todas as partes interessadas recebem ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí é que eu digo que, na realidade, sob o ponto de vista de auditoria, por exemplo, o que a gente está tendo agora, embora muita gente fale na tal da auditoria remota, com todo o meu respeito e carinho, né, a auditoria remota é o mais fácil, né? Porque aprender a usar isso aqui, a gente acaba aprendendo. Todo mundo aprendeu a usar smartphone, aprendeu a usar WhatsApp, aprendeu a votar em urna eletrônica, isso é o de menos, aprendeu a usar home banking. O complicado é realmente conseguir fazer uma auditoria em um ambiente de crise, que seria esse terceiro cenário. Por quê? Porque, a menos que eu queira deliberadamente ou não deliberadamente correr o risco de ser enganado no bom sentido, pelo amor de Deus, e querer fingir que as coisas estão iguais como eram em fevereiro, eu preciso desenvolver ferramentas e habilidades para eu conseguir avaliar aquilo. Tem uma norma europeia, a ISO está em desenvolvimento, que trata de gestão de crises. Ela fala muito, ela insiste muito na questão da adaptabilidade. Uhum. Né? Quer dizer, agora, quantos profissionais que vão avaliar uma organização que estão preparados para isso? Para avaliar como é que aquele sistema está operando num momento como esse. Ou seja, que é um momento que talvez mais do que reprodutibilidade, o que a gente precisaria estar olhando é a adaptabilidade. Como é que esses caras estão conseguindo operar e se manter? Só para você ter uma ideia, né? Por exemplo, lá naquele estágio 1, se eu posso chamar assim, os riscos, a gente costuma dizer que eu tenho que analisar os riscos ao desempenho. Então, eu olho lá as perspectivas de desempenho que eu estou preocupado, sei lá, qualidade, meio ambiente, coisa que eu valha. No estágio 2, os meus riscos são os riscos da continuidade, quer dizer, o que pode interromper o meu negócio. No estágio 3, o risco é em relação à existência do negócio. Quer dizer, o negócio pode simplesmente sumir do mapa, como tantos já sumiram e outros ainda vão sumir um pouco. Então, quer dizer, isso traz uma complexidade que eu diria que acaba que essa questão, digamos, da forma da auditoria, essa é mais fácil. Claro, tem ali seus rolinhos, é mais difícil de eu avaliar temas, eu não vou ter olho no olho, de eu ter certeza que o Sérgio é o Sérgio, o Gustavo é o Gustavo, se eu não os conhecesse antes. Tem uma série de detalhezinhos, eu posso ter internet instável, eu posso ter uma porção de coisa. Mas, volto a dizer, com todo o meu respeito e carinho, isso aí ainda é o menor dos problemas. O maior é realmente você conseguir entender como que essa organização está gerenciando essa enorme mudança que ela se viu obrigada a fazer. Uhum. Né? E aí é curioso, porque a impressão que dá às vezes é que a gente está dando, ou está mais preocupado, ou botando mais energia para entender a tal da auditoria remota, do que propriamente para entender como eu audito no meio da crise. Né? Uhum. E que tem uma diferença. E, na realidade, o nosso desafio agora ele é duplo, né? Porque eu tenho que aprender as duas coisas rapidamente. Eu tenho que aprender a auditar remotamente e aprender durante crise. Fantástico, né? Porque eu poderia fazer uma auditoria presencial durante crise. Assim como eu posso fazer uma auditoria remota em tempo de não crise. Né? Agora, no momento, a gente tem que aprender as duas coisas e ao mesmo tempo ainda por cima. Então, dá uma diversão. Tem um desafio intelectual legal aí, Gustavo. Sim,
É uma coisa que eu venho percebendo também, não só no nosso mercado, mas em diversos outros que eu converso com pessoas, que esse período de pandemia, de quarentena, acelerou uma mudança que estava acontecendo, mas estava acontecendo muito devagar, né? Em questão de trabalho, em questão de produtividade, em questão de gestão, enfim, em várias. E a gente, do dia para a noite, teve que avançar 4, 5 anos em 4 meses. Veja, e muito paradigma, né? Quebramos muitos paradigmas. A questão do paradigma, ela é interessante, porque o que o mercado busca, ou buscava, né? O mercado de profissionais e de pessoas sérias, procuravam organizações que fizessem boas auditorias, auditorias profundas e auditorias que agregassem um valor sem cruzar a fronteira da consultoria, tá? Mas conseguissem agregar valor. E existem organizações que conseguem fazer isso, mas existem muito poucas organizações que fazem isso sistematicamente, porque o que uma certificadora tem de mais difícil é gerenciar os profissionais. A coisa mais difícil numa certificadora é gerenciar a mão de obra dos auditores, tá? Então, eu diria assim, você consegue auditores bons? Consegue. Você consegue auditores que fazem um bom trabalho? Consegue. Mas isso é o acaso que vai te ajudar, não é uma coisa sistematizada. O Rogério trabalha para que isso seja sistematizado nos cursos dele. E os auditores que são formados nos cursos do Rogério saem com uma visão completa e correta do que tem que fazer em campo. Outras instituições também têm essa preocupação, mas na prática o mercado está cheio de auditores que fazem auditoria por fazer. É verdade. Tá? Agora, se você tem essa situação hoje, ou tinha antes da pandemia, não é só, como o Rogério falou, você aprendeu a usar uma ferramenta de videoconferência para fazer uma auditoria. Como é que você vai fazer uma auditoria boa através de uma videoconferência, através de ferramentas remotas, tá? Se você já não fazia bem presencialmente. Esse é o ponto. É isso aí. Quer dizer, se presencialmente já não funcionava, só vai piorar, né? E o que é pior, né, Sérgio? E agora nesse momento de mudança, né? Quer dizer, onde você pega a grande maioria das organizações, vamos pegar um exemplo só, a questão de tudo que é o objetivo que a organização definiu. A grande maioria está tendo que revisitar, revisar isso aí semanalmente, poxa, na melhor das hipóteses. São raríssimas aquelas que estão podendo dizer, não, eu mantive todo o meu planejamento para o ano, as metas estão sendo atendidas. Na grande maioria, tudo já foi para o espaço. Mudou. Então, o auditor, além de aprender isso, aprender a usar a ferramenta, e se o cara tiver bom senso, ele vai tentar fazer uma boa auditoria através dessa nova ferramenta, ele precisa entender que ele não vai encontrar aquilo que ele encontraria num cenário normal. Exato. Naquele normal, como se diz por aí, né? Naquele normal. O arroz com feijão não existe mais. Agora, todas as empresas estão cortando custo, estão procurando formas de sobreviver, estão revendo suas metas e objetivos, como disse o Rogério. Então, o auditor ele precisa perceber isso, ele precisa ter bom senso, ele precisa, de fato, tentar perceber, ao início da auditoria, em que contexto aquela empresa está vivendo, independentemente se é aquele contexto que ela escreveu no papelzinho dela lá de planejamento. Lá no final do ano passado, né? Bate com o contexto atual, eles tiveram tempo de rever isso ou estão lutando para sobreviver? É isso aí. O auditor tem que ser diferente agora. É isso aí. Mais, assim, aproveitando todo o discurso do Rogério, né? Normas estão se questionando, as empresas estão questionando a utilidade da 9.000, a utilidade da 14, a utilidade da 45 nesse momento, tá? De corte de custos. É claro que existe, é claro que isso faz parte da boa gestão, da boa governança corporativa, tá? Mas normas que nós conhecemos hoje e são tidas como commodity, talvez percam um pouco a força delas no pós-crise, e outras que a gente não conhece, o próprio Rogério citou, gerenciamento de crises, business recovery, né?
oportunidade 22.301. oportunidade de negócios, vem, assim como a segurança da informação, venham a tomar uma posição muito mais importante no cenário atual do que tinham antigamente. Antigamente era novidade, era legal, a empresa se destacava quando tinha essas normas, mas hoje em dia vai ser praticamente obrigação você pensar, pelo menos estudar essas normas para evitar uma situação dessa que a gente está vivendo. Então, o mercado pós-crise vai mudar em relação a normas, em relação a auditores, em relação a tudo que a gente conhece. Essa europeia 17091, né, que também está inspirando bastante a ISO, que está sendo desenvolvida para a gestão de crise, ela lá pelas tantas, tem algumas citações dela que eu gosto, né? Uma eu comentei, aquela questão de adaptabilidade, capacidade de execução, obviamente. Tem uma outra que ela diz, com todas as letras, né, que nem sempre um executivo, que pode ser um belíssimo executivo, pode entregar muito resultado em condições normais, não necessariamente esse cara vai performar em um momento de crise. E uma terceira provocação que ela faz, ela monta uma tabela lá pelas tantas e ela bota diversas linhas e ela compara exatamente aquilo que eu comentava ali do evento significativo, do evento catastrófico e da crise, né? Então ela diz que uma das diferenças que ela cita, é o fato de que mesmo no evento catastrófico, que seriam as emergências, como a gente conhece, ali eu tenho o plano de emergência, né? Na crise eu não tenho. Se você pegar, por exemplo, num avião, você vai no cinema, você vai no teatro, quando podia, você vai num ônibus, tem lá uma placa, né? Saída de emergência. Então, para emergência, até o cenário 2, eu posso ter saída de emergência. Ninguém tem aí saída para crise. Ninguém sabe qual é a saída para crise. Então, essa é uma outra diferença, né? Então, veja, o desafio, por isso que aquela hora eu provoquei ele até com o desafio intelectual é maior, né? Uma coisa é eu me planejar para eu sair de algo relativamente previsível. Quando você muda completamente o cenário a todo momento, o contexto está completamente instável, o que você tem que ter é a capacidade de se adaptar. Então, na realidade, até mesmo essa rota de saída, que seria as plaquinhas de emergência, né? Essa rota de saída ela vai ter que ser construída, né? Por cada organização, por cada governo, cada estado, enfim, né? Ela não tem como ser pré-escrita, porque a característica é que cada uma é uma, né? E aí entram até questões de competência que a gente tem que ter, né? Claro. Quer dizer, será que essas competências de adaptabilidade, né, de liderança sob pressão, de ouvir, de tomada de decisão, que são basicamente dilemas, né? A 17091, ela fala isso com todas as letras. Ela diz que a tomada de decisão durante crise ela é completamente diferente. Por quê? Porque praticamente todas as decisões envolvem dilema. Em tempos normais, uma decisão é uma decisão. Não tem grandes dilemas ali, existenciais, filosóficos, éticos, né? É preto no branco. Agora, num momento como esse, não. Cada decisão, por mais simples que ela possa parecer, muitas vezes ela tem embutido nela um grande dilema, né, pessoal? E aí o negócio, as competências que as pessoas têm que possuir são completamente diferentes, né? E falando de dilemas, eu acho que o pós-crise vai forçar as empresas a outros dilemas. Por exemplo, questionar a utilidade da certificação. A certificação trouxe, de fato, benefícios para a empresa? Quando uma empresa questiona isso, o que de cara a gente consegue identificar? É que ela não se preparou e não fez a implantação de forma adequada, porque ela não tinha indicadores que permitiram ela mensurar o desempenho com a certificação e sem a certificação. Ou os indicadores que ela tinha não eram adequados para medir, de fato, os ganhos que uma certificação lhe traz. Tá? Sim. Então, vão existir empresas que vão declinar da certificação, vão existir empresas que vão questionar a certificação, questionar os sistemas, mudar as normas, focar, por exemplo, em normas mais modernas e com foco em crise. Mas uma coisa que vai continuar muito forte, presente nas empresas, é a mentalidade de risco. Cada vez mais, a mentalidade de risco vai estar presente nos sistemas e nas organizações. Muito bom. Bom, eu queria ver com vocês também, queria saber de vocês, durante todo esse período de mudança, de adaptação, de adaptabilidade que a gente está vivendo, quais oportunidades vocês enxergam, tanto para os profissionais, quanto para
para as empresas, para as organizações saírem, não melhor, mas conseguirem evoluir durante esse período? Uhum. Bom, eu acho que a primeira grande oportunidade que nos foi imposta, né, é sair da zona de conforto. Isso fez com que a maioria dos profissionais procurasse alguma capacitação, procurasse alguma atualização, procurasse alguma nova competência, de forma gratuita ou paga. E, então, os profissionais buscaram alternativas para melhorar a sua competência, atualizar a sua competência, e as empresas procuraram oferecer isso. A TSG se adaptou, outras empresas se adaptaram, vários consultores estão oferecendo palestras, cursos, até gratuitos. Você acha isso no LinkedIn, você acha isso em qualquer mídia social. Então, o mercado mudou, o mercado está fervilhando de oportunidades de desenvolvimento. Uhum. E é claro que isso também ela vai forçar as empresas, esses profissionais, depois de terem experimentado tudo isso, verem tudo isso, buscarem soluções criativas e mais simples para carregar aquele dinossauro que ele criou, que seria o sistema de gestão que ele tem que carregar. Então, as empresas vão procurar os profissionais turbinados agora, vão procurar simplificar o seu sistema de gestão. O que você acha, meu querido? Eu acredito que aquelas organizações que têm bons sistemas, né, aquelas que acreditam que fazem ele realmente ser útil, né, e de verdade, eu ainda procuro, sempre que possível, lidar com organizações e com pessoas que têm essas crenças. Eu acredito que eles continuem agregando, né? Agora mesmo, né? Eu já tive a oportunidade de conversar isso aí com o Sérgio em outros momentos. Veja, mesmo quando a gente fala nessa adaptabilidade, a gente está falando basicamente de alguma coisa mais estratégica, né? Porque se tem alguma coisa que segura as organizações de uma crise, é ela se manter firme nos seus padrões para ela conseguir entregar, especialmente aquilo que ela já combinou com o seu cliente, né? Todo mundo viu aí aquela pequena celeuma recente da Subway, né? Que vocês tenham acompanhado, né? Que são especialistas em sanduíche e se meteram a fazer pizza, né? E acho que foi a Pizza Hut. Teve uma dessas grandes que se aproveitou e ainda foi lá e entregou para o cliente que recebeu aquela pizza toda troncha, né? Então veja, aquilo ali para mim foi muito simbólico, né? Porque ela está demonstrando isso, quer dizer, o sujeito ele estava tentando abrir um novo nicho e ele está certo, porque ele precisa sobreviver, mas aí vejam como ainda e cada vez mais é importante o padrão. Porque se ele esquecer o padrão, aí mesmo que o negócio não vai ter sucesso. Porque imagina, se o caboclo começar a entregar produto, estou pegando um exemplo simplão, produto cheio de não conformidade, cara, aí ele decretou a morte mesmo, né? Quer dizer, o mercado todo já está com problemas, com dificuldades. Se além dessas dificuldades que são inerentes ao momento que a gente está vendo, a gente ainda tiver problema da qualidade, aí ferra de vez, né? Então, me parece que esse questionamento que o Sérgio fala, e ele faz todo sentido, é óbvio, ele sempre é saudável em qualquer momento, né? Mas me parece que as coisas tendem, as melancias tendem a se ajeitar em cima do caminhão, né? Quer dizer, olha, isso aqui é muito importante, a gente não pode abrir mão, mas o foco disso aqui é garantir que realmente a gente vai entregar o nosso produto, o nosso serviço com essa qualidade. Daqui para baixo não vai de jeito nenhum. E eu tenho algumas pessoas, algumas funções dentro da organização que vão procurar, talvez, ficar permanentemente questionando. Aquilo que eu comentava bem no comecinho, essas quebras de paradigmas, vocês têm acompanhado, já existem uma porção de empresas no planeta que já, como elas se viram obrigadas agora a implementar de fato um teletrabalho, ou home office, chama aí como vocês quiserem, os caras já estão questionando até se ele precisa ter o custo de manter ativos que são prédios, etc. Porque estão percebendo que é totalmente desnecessário, né? Quer dizer, ela continua operando do mesmo jeito que operava. E se ela pode operar por um custo menor, poxa, vou manter aquela estrutura lá para quê? Só para dizer que os caras vão conseguir tomar cafezinho do lado do outro? Não faz muito sentido. Né? É verdade. Mas é isso, né? Sim. Então, me parece que talvez essa seja uma das grandes lições, né? E, claro, é bem isso que o Sérgio colocou, quer dizer, o buscar
entender, né, buscar se aprimorar, porque todo mundo acabou, de uma certa forma, claro, por mais que digamos, as atividades domésticas estejam consumindo mais tempo de todo mundo, né? Mas, de fato, se a gente pegar especialmente em grandes centros, né? Ou mesmo, independentemente de grandes centros, profissionais que tinham que viajar muito, quer dizer, se você pegou todo esse tempo que esse sujeito estava envolvido em logística, esse agora é um tempo que está disponível. Sim. Né? E isso, por isso que eu tenho dito, voltando até lá para aquela questão da auditoria remota, né? Você tem algumas coisas adicionais ali, independentemente da questão de forma e conteúdo e tal, né? Mas você tem ganho de sustentabilidade, quer dizer, você vai ter menos emissões, porque os auditores vão estar viajando menos, e você tem ganho de qualidade de vida dos auditores, né? Quer dizer, poxa, né? Mesmo para eu sair de Porto Alegre a São Paulo, sei lá, no mínimo, se eu pegar, da hora que eu saio de casa até eu chegar em algum local, sei lá, vou ter que contar aí umas 5 horas, 4, 5 horas. Total, porta a porta, que é o que conta, né? Quer dizer, naquele período eu fiquei transitando. E a gente sabe que em movimento a produtividade do sujeito não consegue ser a mesma, né? Porque eu tenho que estar passando por aqui, passando por ali, tarará, ajeita, senta, levanta. Sinal da internet cai. Sinal da internet cai. Óbvio que não são todas aeronaves que tem internet. Né? Vai. Você logo percebe que existe uma oportunidade grande de redução de custo. Oh. Não ter que viajar, né? Ou não ter mais que ter um ativo, ou um escritório, não é? Você imagina que isso pode gerar um reflexo muito bom no custo das coisas. Claro, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente é que nem unha, né? A gente tem que estar cortando sempre. Não só no exemplo do restaurante que o Rogério deu, né? Não adianta você tentar a inovação e depois no final colocar que a culpa é do motoboy, porque não é, pô. Não é. Ela foi montada errada, né? O produto é seu, você é responsável pelo produto, até pela qualidade do transporte até o cliente. Claro. Né? É porque quem escolheu o transporte foi ele, né? Claro. Se o sujeito tivesse ido lá retirar, ela chegasse troncha, mas ali até onde eu acompanhei, né? Às vezes até assumiram que realmente ela já saiu. O case é muito legal. O case é muito legal. Né? Mas ele é um grande alerta, né, bicho? Ele é um grande alerta. Né? Porque a gente tem a tendência de pensar, não, pô, então nessa hora aí eu tenho que sair inventando para conseguir sobreviver. Claro, isso é muito saudável. Né? Mas garanta que você preparou alguns padrões, né, bicho? Porque senão pode quebrar a cara, né, cara? E quebra mesmo. O interessante é que a gente tem discutido esse tema de pós-crise, pós-Covid, eu e o Rogério, já basicamente desde que a crise começou. Né? Então, a gente tem algumas iniciativas planejadas que a gente está trabalhando e que a gente acredita que vão ser bem legais nesse pós-normal, vamos chamar assim, né? A gente está criando algumas alternativas para auditorias, né? Legal. E a gente está criando algumas alternativas para padronização das empresas, para sistematização da empresa. Então, sempre tentando ajudar as empresas, os auditores, os empreendedores a repensar o seu negócio, a repensar essa relação da gestão sistêmica com a efetividade dos negócios e com a necessidade de ter uma terceira parte atestando, emprestando o nome, dizendo que aquilo lá é sério e é de verdade. Então, a gente está redesenhando essa situação, criando ferramentas que logo vão ser mostradas, divulgadas aí para vocês, e, obviamente, a gente vai estar junto fazendo a divulgação dessas novas ferramentas. É isso aí. Que legal. Que legal. Isso vem até bem em encontro com o que eu ia perguntar agora, que quando a pandemia passar, quando esse termo eu não gosto, mas desse novo normal, né? Quando ele vier, o que vocês acham que a gente tem que levar para esse novo normal, das coisas que a gente aprendeu, de como a gente se adaptou, o que durante tudo isso que a gente viveu, é bom, é válido a gente levar para daqui para frente? Uhum. Bom, eu acho que a gente tem que levar tudo que a gente aprendeu, né? A gente não aprende à toa, a gente aprende para usar. Mesmo que seja ruim, a gente aprende para não usar, para não fazer, né?
Então, tudo que a gente conseguiu vivenciar, aprender ou perceber, que não tem acontecido conosco, mas com amigos, situações que a gente viu, o case do Subway, da pizza e vários outros, servem para enriquecer o nosso corpo de conhecimento, a nossa experiência e preparar a gente para as mais variadas situações, né? Uhum. O que eu acho que vai acontecer, falando entre auditores e empresas, é uma demanda reprimida vai sair desse home office, dessa atividade remota, e vai tentar virar presencial. Mas as empresas não vão estar prontas e não vão querer essa atividade presencial. Uhum. Tá? Porque ficaram muito tempo paradas, tem muita coisa para ajustar, tem pouco dinheiro no fluxo de caixa lá disponível para essas situações. Então, vai existir um problema de aceitação da auditoria presencial frente ao modelo remoto, que as certificadoras vão ter que saber administrar, e mais do que as certificadoras, os organismos por trás das certificadoras, os acreditadores e os organismos que normalizam as atividades de auditoria vão ter que repensar todos os seus tratados, permitindo que essa situação dê um passo à frente, que a gente flexibilize isso, tá? E é um momento interessante porque a atividade de auditoria é muito engessada, a gente sabe, tem que ser, mas já existem ferramentas flexíveis que vão ter que ser usadas, vão ter que ser discutidas e rapidamente, porque o mercado pode entrar em crise, porque vai ter muito auditor parado, porque a empresa não aceita recebê-lo, não tem grana para pagar essa auditoria, tá? Ou não quer pagar essa auditoria presencial. Tradicional, né? É verdade. Aprender, eu sou adepto do conceito do lifelong learning, né? Quer dizer, você consegue aprender em qualquer momento da tua vida, em qualquer lugar, absolutamente, né? Obviamente, existem alguns momentos, alguns períodos que eles são mais propícios ou nos proporcionam maiores oportunidades de aprendizado, né? Eu acredito que muita coisa, no âmbito familiar, as pessoas estão tendo que aprender como é que conviviam, né? Tinha famílias que não estavam acostumadas a ter todo mundo em casa por mais tempo, casais, etc., né? Formas de organização, disciplina, a disciplina individual de cada um, né? Seja com relação ao trabalho, o fato de nós estarmos hoje conectados de maneira diferente, e isso aí vai valer não só do seu ponto de vista do sistema de gestão, como dos negócios, né? Quer dizer, o jeito talvez tradicional de se fazer negócio, que em muitos casos envolvia você sair de sua casa para fazer uma compra qualquer, isso tudo, toda essa forma de relacionamento, obviamente, ela vai ser questionada, né? Acho que também tem aprendizados aí relacionados a cuidados básicos de higiene, né? Eu, pessoalmente, tenho dito, né, numa das questões anteriores ali, né, Gustavo, de qual norma, eu sou apaixonado por normas como um todo, né? Mas, então, mencionei aquela de gestão de crise, que ela obviamente nos ajuda nesse momento, mas se tem uma que pode nos ajudar bastante, mas também aplicada com inteligência e com atenção, é a 45.001, a saúde e segurança. Quer dizer, se tem alguma norma que vai ajudar no momento de retomada, é a 45. Poxa, esses dias ainda eu estava conversando com um cliente, cara, um primor o que os caras estão fazendo. Quer dizer, você vê que ele realmente usou, está utilizando o sistema de saúde e segurança ocupacional para ele ter uma retomada tranquila e segura para todo o seu pessoal. Quer dizer, o sujeito reviu uma porção de procedimentos, reviu layout de áreas de escritório, assegurando um maior distanciamento. Já não era uma distância muito pequena, mas ele aumentou. Quer dizer, aí, voltando àquele ponto que o Sérgio mencionava ainda há pouco, né? Quer dizer, realmente o cara está usando o sistema a sério, entendeu? Não é só para dizer que ele tem lá o bagulhinho pendurado na parede. Não, ele falou, não, galera, é o seguinte, nós vamos usar esse troço como tem que ser, né? Porque a gente, no caso específico da 45, de saúde e segurança ocupacional, o que a gente tem? Bom, a gente descobriu agora um novo risco, tá claro que existe esse risco. Então, eu tenho um risco que está associado a eu ter um contato próximo com pessoas. Beleza, nós vamos retomar, daqui a pouquinho nós vamos retomar. Então, toda aquela galera que está em home office, esses caras, paulatinamente, eles vão retornar ao trabalho.
Então, como é que nós fazemos? Então, nessas horas, quer dizer, dá para a gente tirar aprendizado positivo, né? E aplicar as coisas com mais inteligência, talvez, do que já fazia, né? Legal, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui em 40 minutos de live. Eu queria deixar esse espaço aqui mais aberto para vocês, o que vocês quiserem acrescentar aqui na conversa que a gente teve. Podem... Aquela saideira, suas considerações finais. Exatamente. Parece debate, Sérgio. O Gustavo está se preparando para organizar debate agora aí nas eleições de 2020. Tudo online também. Sim, claro, óbvio, né? Mas ele já está se preparando, viu, Sérgio? Agora são as suas considerações finais aí, candidato. Fantástico. Legal. Bom, sim, eu entendo que o que a gente vive, o que a gente viveu, não é o que a gente está vivendo hoje, e vai ser muito diferente da situação pós-quarentena, tá? Especificamente no mercado que a gente está falando de avaliação da conformidade, vão existir muitas mudanças, tenho certeza, tá? E os profissionais que continuarem a se aperfeiçoar e entenderem esse recado que a gente está dando, vão ter muito sucesso, tá? Porque por mais que você desacredite ou não acredite na certificação por terceira parte, ela é importante, tá? E vai continuar existindo. Talvez mude o modelo, talvez a gente encontre um meio termo entre o compromisso do fabricante e uma validação por uma terceira parte independente. Já existem modelos assim no mercado e é bem o que a gente está trabalhando nos bastidores, eu e o Rogério, tá? Agora, a capacitação também e a forma de você assessorar as empresas no seu sistema de gestão também vai mudar. E a gente também tem discutido isso. Eu e o Rogério, a gente também, é um outro projeto que a gente tem de capacitação de pessoas, tá? Focando consultores, focando assessores, focando implementadores, gestores. Eles vão precisar de ajuda, eles vão precisar de mentoria, vão precisar de ferramentas fáceis e ágeis para mostrar que é possível fazer diferente, porque não é todo mundo que tem essa percepção, não é todo mundo que teve acesso a essas informações e vão conseguir mudar o paradigma. Tem gente que vai querer voltar ao paradigma anterior e não vai conseguir, porque você não vai conseguir mais carregar a picareta, você vai ter que arrumar uma ferramenta mais leve, tá? Então, é isso que eu queria deixar. Eu acho que os profissionais vão precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para criticar, a gente está aqui para mostrar que existem formas mais efetivas de se fazer a mesma coisa, produzindo até melhores resultados. Tá? Então, eu acho que os profissionais podem contar tanto com a ProCert quanto com a TSG nessa luta pós-quarentena. É difícil até a gente falar em como é que vai ser, né? Porque a gente ainda está no meio da confusão, né? Ao que tudo indica, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda está longe de chegar em algum platô, coisa que eu valha, né? Mas eu tenho a impressão que, genericamente falando, né, focar naquilo que realmente é necessário, né? Ter organizações mais enxutas, mais lean, né? A gente mesmo comentou ainda há pouco, a própria questão de eu questionar se eu preciso ter uma instalação física, quer dizer, então, todo o questionamento, eu costumo sempre dizer que quebrar padrões nunca, mas questionar padrões sempre, né? Então, eu questionar realmente todo o modo de funcionamento, isso vai valer para tudo, talvez até tamanho do Estado, né? Quer dizer, coisas que a gente fazia que eram absolutamente ineficientes, sob todos os pontos de vista, né? Então, com certeza, a gente tem algum espaço muito interessante aí para ter atuações talvez mais orgânicas, mais integradas, mais ecossistemas de pequenas organizações, entregando talvez um resultado bem mais rico para o mercado e para a sociedade como um todo. Muito legal. Muito bem. Legal. Bom, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo hoje. Acho que foi bem
esclarecedor em muitos aspectos, deu uma luz boa para onde a gente se guiar daqui para frente. Bom, obrigado, Sérgio, obrigado, Rogério, obrigado a todo mundo que assistiu essa live com a gente. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre avisa quando vão ter mais lives, quando tem qualquer novidade, quando as novidades que o Sérgio falou tiverem para sair, a gente vai anunciar lá também. Não vamos fazer spoiler. Não. E acompanhe as redes sociais da TSG também, eles também estão produzindo bastante coisa por lá, tem bastante informação, vai estar marcadinho aqui na descrição desse post as nossas redes para quem quiser acompanhar, tá bom? Obrigado, Legal. Gente. Boa noite. Obrigado, Rogério, pelo privilégio Falou, foi todo meu. Estar conosco aqui. Valeu. Foi todo meu. Obrigadão. Forte abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.